Olá, que bom que você está aí. Seja muito bem-vindo. Como é minha primeira participação nesse espaço, eu acho que cabe uma apresentação, né? Eu sou o Márcio Tonetti, trabalho como editor associado da Revista Adventista e também da Conexão 2.0 e vai ser um prazer enorme fazer companhia para você ao longo de praticamente todo este mês. Só não estaremos juntos nos dias em que os próprios autores vão compartilhar as reflexões que eles escreveram. Pois bem, antes de a gente pensar um pouco sobre o que a Palavra de Deus tem para nos dizer hoje, eu queria apenas relembrar a importância de você compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas possam ser abençoadas nesse dia também. Podemos combinar assim? Então vamos para a nossa meditação de hoje, que tem o seguinte título: Jesus ilustra a humildade. E o texto-chave do devocional deste 3 de maio é o que está em Mateus, capítulo 18, versos 2 e 3, onde nós lemos assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Sabe, no lugar de Jesus, a maioria das pessoas diria mais ou menos assim às crianças: quando vocês crescerem, procurem ser como Pedro e João ou um dos outros discípulos. Mas em vez disso, o Senhor disse aos discípulos: tornem-se como crianças. Por que será que Jesus deu esse conselho? Os discípulos estavam muito preocupados com as posições que iriam ter no reino anunciado pelo Mestre. Ao que parecia, não se achavam muito satisfeitos com a grande missão que lhes fora dada de curar, expulsar demônios, pregar o Evangelho. Eles queriam posições sociais que tivessem autoridade. Quão humanos eles eram, né? Jesus lembrou-lhes então como as crianças, em geral, não pensam nessas coisas. Crianças de diferentes origens podem brincar juntas sem nenhuma ideia de diferença. Só quando crescem e aprendem essas distinções com os de mais idade, passam a se preocupar com essas coisas. Infelizmente, o ser humano pecador gosta de sentir que é melhor, mais inteligente, mais talentoso, mais próspero e mais poderoso do que os seus contemporâneos. Seria muito bom se todo cristão considerasse com frequência a seguinte citação: em tudo que tivermos vantagem sobre outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiência religiosa, estamos em dívida para com os menos favorecidos, e naquilo que estiver ao nosso alcance, devemos ajudá-los. Essa bonita citação está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 352. Essa é uma obra escrita pela norte-americana Ellen G. White. Quando Salomão assumiu o reino, ele orou a Deus dizendo assim: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, conforme a gente vê lá em 1 Reis 3:7. Era essa a atitude que Jesus procurava, na verdade, ensinar a seus discípulos. Porém, eles tinham dificuldade em aprender as coisas espirituais. Numa época em que se dá tanta ênfase à posição social, à educação e ao poder, como seria importante, né, se todo cristão mantivesse o espírito humilde de uma criança? Deus busca cristãos dotados de graça suficiente para passar por alto a louca disputa pelos primeiros lugares. Lá em Mateus 19:14, nós lemos, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Essa meditação ela foi escrita por Norval Pise em 16 de fevereiro de 1970 e eu espero que esse conselho de Jesus, essa orientação de Jesus, seja algo para a gente refletir e procurar imitar ao longo do dia de hoje. Que Deus te abençoe.